não é ano eleitoral, mas temos que falar de saneamento básico. Tenho mantido essa reflexão sobre saneamento básico, acreditando ser uma necessidade da população, da sociedade, do controle social, acompanhar essa reflexão do saneamento básico, como durante muito tempo a gente acompanhou a saúde, né? Consolidou um processo de participação na saúde, né? Com conferências, conselho regular, com todas as políticas sendo refletidas e pensadas em função da comunidade. A política de saneamento básico também é a mesma coisa, é uma política pública que tem a participação da União, do Estado e do município, que tem a participação da sociedade na gestão. Nós vamos ter uma cidade limpa, uma cidade saneada, porque é o cidadão que tem interesse disso. Eu tenho experiência aqui, vizinhos que se preocupam com a organização do tambor, dos containers, limpa depois que o caminhão passa recolhendo, se preocupa com a organização do lixo, querem a rua limpa, então as pessoas se envolvem. Nós temos uma série de catadores de recicláveis, que são recicladores, que são agentes ambientais, que tem que ser considerado. Essas pessoas diminuem, dão lucro para o município, são tratadas como inimigo, como adversário, porque elas reviram o latão para tirar o que é economicamente viável para venda, mistura todos os outros, rasga, então são tratadas como inimigo, mas elas não são adversárias. Essas pessoas organizadas, respeitadas e com condições de trabalho, elas evitam que esse material vá ser jogado no aterro. Tem custo, cada quilo de lixo tem um custo de transporte, tem um custo de aterrar esse lixo. Por que então que dá errado? Por que a gente não participa? Por que não envolve a sociedade? Por que existe um conselho de saneamento, eles fazem uma licitação, fazem um contrato e não chamam o conselho para opinar? Por que nós temos toda uma legislação que garante a participação da sociedade, que garante o envolvimento da sociedade e a sociedade não é respeitada? Nós fizemos um plano de saneamento, nós temos um plano de gestão dos resíduos. Esse plano foi feito durante a pandemia, com pouca participação popular, é verdade, mas é um plano que orienta, e lá no plano está a coleta seletiva, a compostagem, a logística reversa. Logística reversa é que o produtor do resíduo, quem vende uma pilha, ele tem ele tem que instalar pontos para entrega dessa pilha para ela voltar a ele. Quem vende móveis, quem vende um sofá, quem vende um guarda-roupa, tem que estimular, criar mecanismo ou remunerar associações para que esse material seja recolhido. Não é a prefeitura que é obrigada a recolher o guarda-roupa que a pessoa desmontou. A pessoa faz uma obra e o resto de obra coloca na rua e aí a prefeitura não faz uma publicidade, não orienta essas pessoas. Depois até retira, depois de muito tempo, depois de causar transtorno e aborrecimento nas pessoas que ficam ligando, querendo solução rápida. Por que dá errado então? E aí tem umas questões. Primeiro, por que não querem a participação popular? Contrataram a Suma a preços, né, acima do que era praticado. Mesmo a empresa SCP recebe para colocar os containers na rua para recolher esse lixo. Aí substituiu por tambor, continuou recebendo container, e a sociedade mobilizada, a sociedade organizada, associações que colocou tambor. O tambor tem um problema, porque as pessoas lotam de entulho, de concreto, de coisa pesada, e uma coisa é a coleta containerizada que foi implantada lá atrás, entre 2009 e 2016, porque era mecanizada, não precisava pegar aquele peso. O tambor, o reciclador, o trabalhador do lixo, aquela pessoa que trabalha no caminhão, tem que pegar ergonomicamente, deve ser equivocado pegar aqueles tambores para colocar. Então por que não o tambor? Queima, então por que não faz? Quando eu vi o vice-prefeito recentemente atrás de alguém que tinha queimado 3 ou 4 tambores. Tenho certeza que se pegar, identificar e aplicar a punição, resolve o problema. Mas aí
não se faz. Então, o caso da Suma, né, assim, a pergunta então é essa: por que dá errado? Dá errado porque, primeiro, compromisso de financiamento de campanha, né? Esses escândalos de lixo no país inteiro, né? Esse escândalo de dizer, faz acordo na campanha, a empresa financia a campanha e depois ela vem e tem que prestar serviço. Então, falta da participação social, falta chamar a sociedade, ouvir a sociedade, aproveitar essa energia que a sociedade tem, essa vontade de participar, de organizar, de ter uma cidade limpa, organizar os recicladores, chamar os catadores, orientar, dar ferramenta para eles trabalharem. Desde 1988, né, o professor De Filipe governou a cidade, já se falava no gari comunitário. Era uma parceria com as associações para que fizesse a limpeza. Não para que eles dessem a destinação, mas para que eles orientassem, organizassem. E tem muita gente que já faz isso. Lá em 1988 foi instalada uma esteira de triagem dos resíduos, de separação dos resíduos. Aí quem veio depois do De Filipe deixou apodrecer, não implementou. Aí depois foi criado coleta seletiva entre 2009 e 2016, no governo Vadim. As escolas participaram, a sociedade participou, né? E aí, infelizmente, descontinuado. Apenas 14% dos municípios brasileiros, em 2014, tinha coleta seletiva, e o Ubá estava nesse grupo. Criamos uma associação dos recicladores, né? Foi reconhecida na lei municipal, nas diretrizes municipais, e aí hoje dá um apoio mínimo, né? Poderiam trabalhar para que todo reciclador fosse associado, poderiam pagar, remunerar esses recicladores para eles fazerem o trabalho direito, serem treinados, e a gente teria uma cidade limpa. Infelizmente, por causa de acordos que a gente não sabe quem, a política não funciona. Mas então, o objetivo desse vídeo é dizer que não teremos solução enquanto não usar os instrumentos de gestão que a gente tem. Nós temos uma boa legislação, nós temos as pessoas com vontade de participar, e infelizmente nós temos uma gestão de cima para baixo que não respeita a sociedade. E aí nós temos de fato a cidade suja, nós pagamos caro, aterro sanitário também, estão se falando em aterro, a Câmara votou proibindo trazer lixo aqui. O governo que trabalhou, ele comprou um imóvel ali na ligação para fazer um aterro. O Edson passou 8 anos e não deu bola para isso. A administração do Vadim de 2009, 2016 fez organizar, acabar com o lixão, que era multa, processo, né? Tirar os catadores do lixão e dar um trabalho digno na associação, organizar a associação, transportar o nosso lixo para de fora, com muita crítica deles, porque era caro, né? Fizemos uma destinação legal, implantamos coleta seletiva, instituímos os conselhos de participação da sociedade. E infelizmente agora nós voltamos, e a população reclamando, né? Reclamando porque paga caro e não tem serviço. Pagar pela destinação dos resíduos, pela limpeza da cidade, ninguém reclama, todo mundo entende que tem que pagar. Porém, a gente quer o serviço de qualidade. É igual água e esgoto. O grande problema não é pagar, o grande problema é pagar e não ter o serviço realizado. Então, era isso que eu queria colocar aqui hoje. No caso a ECP vinha bem fazendo o trabalho, mas toda vez que você desvia a função de uma empresa para fazer aquilo que não é a sua função principal. Por exemplo, tem uma história que está lá no blog, eu vou deixar lá no link. No carnaval de 2019, foi publicada a notícia que um caminhão da ECP estava na Marquês de Sapucaí recolhendo fantasia de carnaval para ser reaproveitada aqui no carnaval de 2020. Essa notícia, se você buscar aí, vai encontrar. Então, como é que eu pego uma empresa que ela tem o papel de limpar a cidade, ela vai gastar dinheiro para ir ao Rio, para buscar fantasia, aquilo que não é função dela? Você acha que ela vai fazer isso de graça? Não vai. Ela vai depois deixar de fazer serviço para compensar esse custo que ela teve para fazer uma atividade que estava fora dela. Então, toda vez que a gente não tem seriedade na gestão, que a gente não fiscaliza o contrato, que a gente paga o container que não está colocado,
paga por um serviço que não está executado. Toda vez que faz isso, a gente não tem serviço. Por isso precisa do controle social, precisa da associação acompanhar, pegar contrato, nota e ver como que o serviço está sendo realizado. Então, esse foi mais uma série da coluna. Não é ano eleitoral, mas falamos de saneamento básico. Compartilhe e inscreva no nosso canal e continuaremos aqui falando de saneamento básico.